Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Cristina, maquiadora profissional, designer de sobrancelhas e penteadora, e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre corretivos e corretores. Então vamos lá, começando do começo. Eu acredito que a maioria de vocês sabe para que é o corretivo. O corretivo já te diz a palavra, ele tem a função de corrigir algumas imperfeições que tem no seu rosto. E no mercado existem vários tipos de corretivos com várias tonalidades, inclusive também existem os corretores coloridos, que também servem para fazer camuflagem se você tem coloração de olheira, ou alguma coloração de espinha, ou até melasma, vitiligo, tá? E lembrando que correção, ele corrige a questão da coloração, ele não corrige textura, inclusive maquiagem, ele não retira a textura da sua pele. Primeiro eu vou explicar como que funciona a questão se você tiver alguma mancha no seu rosto, como que funciona essa questão de você usar um corretor colorido. Você já deve ter visto em algumas postagens que existem algumas regrinhas para ser utilizada os corretores coloridos. Mas será que essas regrinhas realmente funcionam? Então é isso que eu vou falar sobre elas aqui com vocês. O intuito dos meus vídeos é não te dar uma receita de bolo, e sim fazer você refletir do porquê você está fazendo algo na maquiagem, inclusive em questão de técnica e de cor, tá? Então, para explicar um pouquinho para vocês, eu vou utilizar o círculo cromático para explicar sobre essa questão dos corretores coloridos e vou falar um pouquinho, mas de uma forma não tão difícil para que vocês consigam entender, você que é consumidora final, tá? Então, geralmente você já deve ter visto algumas postagens do tipo, se você tem uma coloração de espinha, que é mais avermelhada, você usa um corretor verde. Se você tem uma olheira mais arroxeada, utilize um amarelo. Se você tem uma coloração de uma olheira mais amarronzada, ou até em questão das sardas, utilize um corretivo lilás e assim por diante, tá? Mas, da mesma forma que a base, a gente tem que ver a questão do tom e subtom, a gente também precisa ver a coloração da mancha que a gente quer camuflar. O verde que eu utilizo, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma espinha que ela tá com uma coloração mais avermelhada, o verde que eu vou utilizar em mim não vai ser o mesmo verde que eu vou utilizar em uma outra pessoa. Isso depende do seu fundo de pele e também depende do fundo de cor desse vermelho, tá? Então vamos lá, eu peguei aqui no círculo cromático para explicar um pouquinho para vocês. E por que existem essa regrinha que é colocada, né? Porque geralmente quando a gente vai camuflar uma coloração, a gente utiliza a cor oposta do círculo cromático. Então eu vou mostrar duas aqui para vocês como um exemplo. Uma delas é a questão se você tem uma mancha de espinha avermelhada. Então, se a gente for pegar aqui no nosso círculo cromático, né, eu vou até modificar aqui para vocês. Eu tenho aqui o vermelho, tá vendo? Aqui são várias tonalidades do vermelho. Aqui, desde o claro até mais escuro. E também tem a questão do subtom desse vermelho também que varia, tá? E aí, quando a gente olha a cor complementar dela, qual que vê? O verde. Que é exatamente o corretivo que determina quando você quer camuflar uma coloração de espinha. Então, você vai conseguir camuflar a coloração dessa sua espinha, mas você não vai conseguir tirar a textura se ela estiver muito inflamada ou muito elevada, ok? Uma outra cor também que eu vou explicar aqui pra vocês, que existe também nessas regrinhas que são colocadas, é se você tiver uma olheira arroxeada, você utiliza um corretor amarelo. Mas se eu te disser que o amarelo, ele não funciona, que nesse caso, o que vai funcionar é um laranja. Minha gente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês do porquê que quando a gente utiliza uma cor complementar, ele camufla essa mancha. E também vou explicar que nem sempre essas regrinhas funcionam. Se você assistiu meu vídeo falando sobre como escolher a sua base, lembra que lá eu expliquei que para formar a cor marrom da base é utilizado 3 cores primárias, que seriam o amarelo, o vermelho e o azul? Então, quando a gente faz a mistura dessas 3 cores, como eu coloquei aqui na minha plaquinha, o que ela vai fazer? Ela vai formar o marrom.
Aí ela pode formar um marrom mais avermelhado, ou um marrom mais amarelado, ou um marrom mais esverdeado, tá? Aqui, ó, como eu fiz essa misturinha das 3 cores, vocês podem perceber aqui, ó, que ele ficou um marrom bem avermelhado, tá vendo? Aí eu vou variando a tonalidade do amarelo, do azul, pra ficar uma cor parecida com o meu subtom de pele, tá? Então, eu misturando as 3 cores primárias, eu vou formar um marrom, como eu expliquei aqui agora pra vocês. Quando a gente forma uma cor secundária, como que se faz a cor verde? A cor verde nada mais é do que a mistura do azul com o amarelo. Quando você faz a mistura dessas 2 cores, você forma um verde. Aí esse verde pode ter mais cor azul ou mais cor amarelo e também pode ter um pouquinho do branco ou do preto se você quiser deixar ela mais clara ou mais escura, que aí entra a questão da luminosidade, que seria a questão do tom, como eu expliquei lá na questão da base, certo? Então, para você formar uma cor secundária, você pega 2 cores primárias, ok? Então, vamos pensar aqui comigo. Se eu tenho as 3 cores primárias, eu juntando elas formam um marrom, e eu tenho uma cor secundária, como o verde, que é o amarelo, mais o azul, que cor que falta para formar o marrom, para conseguir camuflar e ficar na tonalidade da minha pele? O vermelho. Então, por isso que geralmente a gente utiliza uma cor complementar para camuflar uma coloração de olheira, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu formei as 3 cores primárias que eu mostrei pra vocês. Aqui formou um fundo de um marrom bem avermelhado, tá vendo? Então, isso quer dizer o quê? Que das 3 cores primárias que eu misturei aqui, ele tem mais vermelho do que mais amarelo ou mais azul, ok? E aqui embaixo eu fiz um verde, tá vendo? Esse verde aqui, se vocês notarem na tela, ele é um verde um pouquinho mais azulado. Ele tem um pouquinho mais de azul do que o próprio amarelo. E aí, quando eu pegar o vermelho, que falta nessa junção dessas 2 cores, ele vai formar o marrom. Então, se eu pegar aqui, ó, um pouquinho desse vermelho, eu não sei, eu peguei uma tonalidade aqui X, tá? Então, eu peguei um pouquinho do vermelho, ó, e vou juntar nesse verde aqui. E olha só a mágica acontecendo. Coloquei um pouquinho do vermelho aqui e vocês podem ver que como que formou o marrom, tá vendo? Aqui ele ficou marrom bem avermelhado e aqui ele também ficou um fundo avermelhado, mas um pouquinho menos, porque eu coloquei menos vermelho, tá vendo? Então, é dessa mesma forma que a gente faz quando a gente vai fazer uma correção de espinha, de olheira, é dessa mesma forma que a gente tem que pensar antes de você comprar o seu corretor colorido, ok? Aí, voltando um pouquinho lá atrás, lembra que eu expliquei que nem sempre essa regra funciona? Como é o caso de uma coloração de uma olheira que é muito arroxeada, e aqui no círculo cromático, ele fala para você usar um amarelo. Só que nesse caso não funciona porque o amarelo é uma cor de tonalidade baixa, se comparada com o vermelho e o azul. Então, geralmente, se a pessoa tem uma coloração arroxeada ou muito azulada, o ideal seria deixar essa cor mais quente. Então, nesse caso, seria melhor utilizar um laranja ou um coral do que você acabar utilizando o amarelo, que você vai acabar aplicando muito amarelo ali e ele não vai camuflar o que precisa. Então, nesse ponto, desse especificamente, não funciona o amarelo. Então, por isso que eu gosto de explicar aqui um pouquinho para vocês sobre colorimetria, porque colorimetria não é fácil, requer muito estudo, não é todo mundo que entende de primeira, tá? Mas eu gosto de trazer esse tipo de explicação aqui para vocês perceberem que maquiagem não é regra, maquiagem não tem como a gente fazer regrinha que funciona, que o corretor verde ou corretor laranja funciona igual para todo mundo, tá? Isso vai depender do seu tom, subtom de pele, vai depender do tom e subtom da sua mancha, tudo depende, tá? Então, por isso que também é ideal você fazer um curso de automaquiagem, porque a gente que é profissional vai conseguir olhar para você e ver qual que é o melhor corretor para você utilizar se você tiver uma mancha no seu rosto que te incomoda muito, tá? Então, eu vim com essa pequena explicação aqui pra vocês, não expliquei tão profundamente, mas eu quis explicar um pouquinho de como que funciona essa matemática na hora que a gente utiliza o corretor colorido quando a gente vai camuflar uma mancha.
Então eu expliquei aqui um pouquinho para vocês de como que funcionam a questão dos corretores coloridos. E eu sei que algumas pessoas que vão assistir meu vídeo devem se falar: nossa, Nath, você complicou mais ainda, não entendi nada que você falou, confundiu ainda mais a minha cabeça. Tem uma forma mais fácil, assim, de você explicar de quando eu for comprar um corretor colorido? Até tem, mas não é o ideal, tá? Então eu vou explicar aqui de uma forma mais fácil, mas não é o ideal, tá? Então, por exemplo, no meu rosto não tem como eu fazer essa demonstração aqui pra vocês, porque eu tô sem espinha e eu também não tenho coloração de mancha na minha pele. Então é um pouco mais difícil de eu explicar. Mas vamos supor que eu tenho uma espinha no meu rosto e eu tenho uma pessoa do meu lado que é super mega branquinha que também tá com espinha. O verde que eu vou usar em mim é o mesmo que eu vou usar nela? Não, não é o mesmo. Por quê? Porque meu tom de pele é um tom médio e a pessoa branca, o tom é bem claro. Então, o verde que eu usaria nela seria um verde mais claro e em mim seria um verde mais médio. Mas eu sei que no mercado é difícil você acabar encontrando esses corretores coloridos com tonalidades diferentes. Eu sei que é difícil. Geralmente, por exemplo, quando eu vou comprar um corretor verde, geralmente o verde que eu encontro sempre é mais claro, sempre tem um pouco mais de branco na composição. Então, pra mim, geralmente eu não compro. Eu prefiro comprar um Clau colorido da Catarina Rio, das 3 cores primárias, e eu mesmo faço o meu verde, tá? Então, quando você for comprar o seu corretor colorido, por exemplo, se você tiver uma espinha, vê essa questão da tonalidade do verde, tá? Se ele é mais claro ou mais escuro. Se você tiver coloração de olheira mais arroxeada ou mais amarronzada, eu recomendo que você compre um corretor laranja. Esse laranja pode variar para o mais avermelhado, ou mais amarelado, ou até mais claro, ou mais escuro. Aí também vai variar conforme o tom da sua pele. Se você tem um tom de pele mais clara, você compra um laranja mais claro. Se você tiver uma tonalidade de pele mais escura, você pode acabar comprando uma tonalidade de laranja mais escuro. E até às vezes a gente utiliza, por exemplo, se a pessoa tem uma coloração de olheira muito evidente, se for uma pele negra, às vezes é mais ideal você acabar utilizando o vermelho do que o próprio laranja, tá? Então, o que seria ideal? Você ir na loja sem nenhuma maquiagem, sem nada, e fazer o teste direto na loja para ver como que vai ficar. E seguir as recomendações, como eu falei no último vídeo, de como escolher a sua base. Ir numa luz neutra, para ver como que realmente ficou. Se ela realmente ficou camuflada, então essa é a melhor forma que eu posso falar aqui para você vai numa loja e faz o teste. E da mesma forma que existem os corretores coloridos que fazem a camuflagem de manchas muito evidentes na sua pele, em questão da coloração dessa mancha, também existem os corretivos que também possuem tons e subtons diferentes. Esse daqui, ó, eu vou mostrar um exemplo pra vocês, tá? Esse daqui é um que eu uso profissionalmente, é o da Maquier. E aqui, tá vendo? Eles têm várias tonalidades, tá vendo? Esse é um corretivo um pouquinho mais rosado, tá vendo? Se a pessoa tem uma coloração de olheira um pouquinho mais esfriada, tal, e se a pessoa tem uma tonalidade de pele mais clara, geralmente eu utilizo esse daqui. Tá vendo? Esse corretivo aqui, ele é um pouco mais amarelado. Esse daqui, se a gente olhar, ele tem um tiquinho mais alaranjado. Então, os corretores, eles também variam na questão do tom e subtom como igual a base. Aí, nesse caso, também o ideal é você ir na loja e fazer o teste. Corretor colorido, eu só utilizo em cliente quando a mancha dela é muito, muito, muito evidente. Aí sim, eu acabo utilizando um corretor colorido, tá? Mas se eu ver que aquela coloração não é tão evidente, que é uma coloração mais média, um próprio corretivo que tem uma cobertura mais alta já pode me beneficiar nesse caso, sem eu ter que utilizar um corretor colorido.